já agradecendo também a oportunidade, né, de estarmos aqui. Estou entendendo exatamente como foi proposto pela manhã na abertura, não é? Que isso aqui trata-se de um diálogo, praticamente uma oficina em que nós estamos perante um sujeito fundamental, que é quem não só se reporta e reporta fatos, mas constrói a realidade também, através dos meios de comunicação, não é? Portanto, é uma via de mão dupla. E esse é o sentido da nossa contribuição aqui também, não é? Estabelecer o diálogo e, se possível, o contraditório também. Porque, assim como a realidade é contraditória, é importante que fóruns como esse aqui também expressem, de alguma maneira, essas diferentes perspectivas, o ponto de vista. Já dizia o Frei Leonardo Boff, né, todo ponto de vista é vista de um ponto. E esse trabalho que nós realizamos foi muito pedagógico nesse sentido, porque nós transitamos desde dos espaços do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, passando pelo movimento sindical, pelo Ministério Público, a doutora Eliane foi uma das que contribuiu também com seu olhar crítico em relação ao programa, até, por exemplo, a Federação da Agricultura aqui do Estado do Pará, né? E no diálogo dentro da federação, alguns preconceitos vão ficando, o que não significa declinar da crítica que a gente possa ter em relação ao que esse segmento, né, da sociedade dos produtores representa em relação ao modelo de desenvolvimento. Mas alguém já disse aqui de manhã, né, o Paulo Nutinho, se não me engano, de que é fundamental a gente ter essa visão, e mais do que essa visão, essa postura, que não é só em relação à produção do conhecimento, mas do agir, da ação também, capaz de incorporar a pluralidade e a diversidade, porque, do contrário, não tem projeto. Pelo menos não terá um projeto comum em relação à Amazônia, né? Bem, mas dito isso, já me estendendo para além do necessário, é apenas situar que esse trabalho foi feito, de fato, ainda sobre parte da gestão do governo anterior, e concluído já sobre esse governo, mas foi feito para a cooperação técnica alemã, que presta cooperação ao governo brasileiro, em diferentes frentes, nesse caso concreto, junto ao MDA, ou então MDA, no programa Terra Legal. Não é? Porque, assim como parece ser ponto de convergência entre nós aqui, a própria cooperação atribui ao tema fundiário um papel central em relação à sustentabilidade da Amazônia. Então, eles priorizaram, entre as várias frentes de cooperação, esse aporte, digamos assim, mais metodológico, conceitual, ao governo brasileiro, no que diz respeito a esse desafio de enfrentar o problema fundiário. Então, nós o fizemos, mas numa lógica assim, de abordar a percepção, como disse o Jaime, dos atores, ou dos agentes, né, como queiram, dos atores mais diretamente envolvidos com o programa. Então, são os beneficiários, diretos, indiretos, diferentes segmentos, e também a opinião pública, de modo geral, de certa forma. Então, são percepções. Não convém aqui entrar em aspectos metodológicos, mas apenas é necessário dizer que o que orientou esse trabalho foram, basicamente, as diretrizes voluntárias da FAO para a governança da terra, da floresta e dos recursos pesqueiros, um documento de caráter voluntário, mas muito importante, adotado no âmbito das Nações Unidas, que estabelece um balizamento sobre esse aspecto que de manhã foi discutido aqui também, que é em relação à governança, né? Que tem a ver com tudo que diz respeito às formas de acesso, de uso, de apropriação e de gestão da terra e dos seus recursos naturais, não é? E também orientou esse trabalho, e aqui começa propriamente já uma primeira aproximação em relação às percepções que nós colhemos, orientou paralelamente às diretrizes da FAO aquilo que, em tese, deveria orientar a execução do programa Terra Legal, que é o marco, também referido na parte da manhã, do ordenamento territorial e do projeto, ou dos projetos de desenvolvimento estratégico para a Amazônia, no caso concreto, o PAS, Plano Amazônia Sustentável, mas também o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento,
e outros instrumentos, como o próprio macrozoneamento ecológico econômico. Porque é muito importante aqui, olha, eu não vou fazer uma apresentação formal ali, mas esse pendrive vai ficar, são 4 relatórios sucintos, e naquela lógica de estarmos aqui numa via de mão dupla, a gente oferece como uma fonte de consulta para vocês. Por modesto que seja o trabalho, ele tem informações importantes no meu modo de ver, né? Então, o primeiro relatório aqui é mais do aspecto metodológico, mas vale a pena por conta dessas diretrizes da FAO e também dessas outras referências. Depois tem 3 já trabalho de campo mesmo, né, com recomendações e tudo mais. Então, estão expressos aqui todos esses pontos de vista que eu vou lhes apresentar, muito sucintamente. Mas o mais importante aqui é termos presente o seguinte: em que contexto que o programa Terra Legal foi criado, né? Antes de se lembrar de que, sobretudo quem acompanhou isso na imprensa, produzindo, né, informação, acompanhando o debate, que o então ministro Mangabeira Unger, ele propôs a criação de uma agência de regularização fundiária que viria a ocupar, no limite, o próprio INCRA. Quer dizer, o debate de fundo era esse um pouco, sabe? Uma constatação da ineficácia do INCRA, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento da situação que está desenhada aqui, né? E que, por várias razões, inclusive por um viés ideológico, o INCRA jamais teria condições institucionais, políticas, de levar a cabo um processo de regularização fundiária das áreas públicas, né, ocupadas pela Amazônia fora. E esse foi um debate muito intenso, realmente. No final, foi arbitrado pela própria presidenta Dilma, que encontrou uma solução intermediária. Quer dizer, não foi extinto o INCRA, teve um debate muito forte dentro, principalmente do governo, bastidores, mas também com alguma visibilidade pública, e se criou o programa Terra Legal, na verdade, uma lei, né, que antes, numa medida provisória, apelidada por muitos, inclusive alguns de nós mesmos, como a MP da grilagem, que resultou depois no programa, criou-se uma secretaria especial dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, especial, né, de regulação fundiária da Amazônia, mas o INCRA continuou tendo uma participação no programa e no processo. Por isso que, inclusive, sobretudo no trabalho que nós realizamos junto ao setor produtivo empresarial, mais do que na vertente familiar camponesa, atribui-se a ineficácia do programa Terra Legal, que, na verdade, tem sido muito baixa em termos das suas metas de titular, né, por conta dessa permanente ingerência ainda do INCRA no programa, sabe? E sendo ou não sendo isso, eu particularmente vejo que é muito reduzido essa variável em relação aos resultados do programa, mas o fato é que tem toda um desgaste, né, em relação aos órgãos fundiários, em particular o INCRA, no que diz respeito à União, e faz com que praticamente haja uma baixa legitimidade no final já do trabalho que nós realizamos por parte de segmentos em relação ao programa Terra Legal. Quer dizer, o programa que realmente ele surge não só com promessa, mas alimentado com uma expectativa muito forte por todos os segmentos beneficiários, gradativamente ele vai perdendo impulso por razões de natureza burocráticas e de complexidade do desafio que foi subestimado no primeiro momento, mas também fica claro nisso, na medida em que ele deixa de ser uma estratégia de viabilizar na prática não só a titulação, uma expectativa legítima, né, mas deixa de ser uma estratégia de viabilizar as demais políticas a ele associada, como me referi, que poderiam fazer com que o reconhecimento jurídico da propriedade ou da posse, aqui sem preciosismo conceitual, mas é muito importante que, sobretudo, na lida disso perante a opinião pública, a gente tem essas distinções conceituais, né? Mas o programa ele reconhece tanto os direitos de propriedade, no sentido jurídico propriamente, mas também reconhece o que faz parte das diretrizes da FAO e dos programas de políticas públicas formulados para a Amazônia,
a institucionalização da posse de territórios coletivos, comunais, como tratado aqui, por exemplo, em relação a povos e comunidades tradicionais. E, olha, nesse sentido, então, que corresponde também a uma diretriz da FAO, das diretrizes voluntárias da FAO, o reconhecimento desses territórios, nós testemunhamos perante esse diálogo com os atores de que não se pode acusar o programa nem de ter viabilizado a grilagem, o reconhecido, né, formalmente a grilagem de terras, e tampouco negado o direito aos territórios coletivos das populações tradicionais. Pelo contrário, e o programa Terra Legal, responsável por destinar 59 milhões de hectares de glebas públicas federais na Amazônia, ele transferiu só para o Ministério do Meio Ambiente, com os auspícios do Dr. Zé Mauro, que nos brinda aqui com sua presença, né, nas suas análises jurídicas lá, nas alturas do campeonato, algo como 10 milhões de hectares já, ou mais. Talvez, Paulo, o último cálculo que a gente tinha aqui era 10, mas 12 milhões, dos 59 milhões de hectares das glebas públicas, 10 milhões de hectares foram transferidos ao Ministério do Meio Ambiente, à FUNAI e ao próprio INCRA, que agora o INCRA deixou de ser o gestor dessas glebas para passar a ser demandante, né, para que esses respectivos órgãos utilizem essas áreas transferidas pelo Programa Terra Legal para suas políticas de criação de unidade de conservação, de titulação dos quilombolas, ou mesmo no caso das terras indígenas. Portanto, esse é um aspecto importante do programa também. Criou uma Câmara de Destinação, pela primeira vez, todos os órgãos fundiários, ou os órgãos que têm mandato, competência, atribuições em relação à questão fundiária, como esses que eu citei, sentam-se a uma mesa, né, e, gleba por gleba, apresentam as suas demandas. Agora, no trabalho feito junto aos atores sociais também, nem os grandes proprietários, nem os nossos companheiros da agricultura familiar e das populações tradicionais se sentem representados nessa Câmara, ainda que estejam lá o ICMBio, o INCRA, a própria FUNAI. Por quê? Porque é um fórum, é uma Câmara importante, repito, etc., mas, como a gente costuma dizer no linguajar popular, é chapa branca, né? Só participa órgãos do governo. E quem é que garante que o ICMBio, por exemplo, vá representar os interesses de todas as populações tradicionais que têm demanda sobre uma determinada área? Porque, como sabem, para além da própria dificuldade de representar esses interesses, e nem é papel de um órgão fazê-lo, de um órgão público fazê-lo, há também as distinções, concepções distintas dentro desses próprios órgãos, né? Depende muito de quem do ICMBio vai estar nessa Câmara, porque é provável que, se tiver um representante do Instituto que tem uma visão restrita, focada em unidade de conservação de proteção integral, não abra a boca para dizer que sobre aquela determinada gleba tem um grupo de comunidades tradicionais demandando um pedaço de terra para criar, por exemplo, uma reserva extrativista ou uma reserva de meio sustentável, né? Sem falar que boa parte, a grande parte das populações tradicionais que vivem nesses rincões da Amazônia fora não estão contempladas nem dentro das unidades de conservação, nem dentro dos assentamentos diferenciados, nem por outra política pública. São comunidades que estão à deriva, não é? Buscando justamente o reconhecimento dos seus direitos territoriais. Todo o trabalho de Alfredo Wagner, com a nova cartografia da Amazônia e tantos outros por aí, né? Por isso, nós sugerimos também, acolhendo uma demanda desses segmentos que abordamos durante esse trabalho, encaminhamos uma solicitação que, no próximo, encaminhamos ao governo, né, ao MDA, no caso, no próximo censo agropecuário, que deve acontecer esse ano, né? Esse ano, não é? O IBGE faça um censo das populações tradicionais. Não é? Isso foi tentado no passado por outras vias, mas custa muito dinheiro e precisa de muito aparato
de recursos humanos e tudo isso. Mas ninguém sabe exatamente, né? A quantidade expressiva dessas populações que, como digo, são, inclusive, mal representadas, tanto nas políticas públicas, na sua própria auto-organização. Porque, cá entre nós, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, nem a Comissão de Reservas Costeiras e Marinhas, entre outros, incluindo o movimento sindical, dá conta, né, de representar, de organizar, de mobilizar esse conjunto de segmentos. Então, o Programa Terra Legal não realizou, graças a todos as suas salvaguardas e também cláusulas resolutivas, etc., aquele cenário da oficialização da grilagem. O programa também, ele, em boa medida, correspondeu, ainda que com baixa escala, essa demanda, esse reconhecimento de territórios e territorialidades, né, se quisermos ir mais além, de diferentes grupos sociais. Entretanto, evidentemente, ele ficou muito longe, e continua muito longe nesse momento, ele não foi extinto, de alcançar aquilo que ele se propôs. E tanto no seu aspecto quantitativo, em termos de emissão de títulos, é importante dizer também que houve uma priorização correta, entendo eu, num primeiro momento, de atender os grupos sociais de 1 a 4 módulos, que há um recorte dentro do programa, né, com critérios diferenciados de reconhecimento dessa titularidade até um módulo de 1 a 4 e de 4 a 15 módulos. Então, atendeu prioritariamente o público da agricultura familiar, das populações tradicionais, mas, por um lado, deixou também, por falta de pernas, de atender o outro segmento, que é esse que está diretamente associado à disputa no bom sentido. Aqui eu não estou separando o bem contra o mal, sem referência ao que disse o Peixe, eu estou falando em outra coisa aqui, assim, entendeu? Porque não é possível, e aqui está, eu sei que o tempo nos é curto, eu insisto que vocês possam fazer o uso desse material que fica à disposição, porque lá eu destaco mesmo a percepção de cada ator e tudo mais, mas não é possível a gente mudar esse paradigma sem que se construa uma base, um sujeito coletivo que aglutine minimamente a diversidade, a pluralidade de perspectivas e projetos que nós temos em relação à Amazônia, mas que tem uma identidade, que são aquelas forças econômicas, políticas, culturais, institucionais, acadêmicas, meios de comunicação, que se identificam em relação a um novo que deve se impor sobre as bases históricas da ocupação predadora da Amazônia. E essa separação, ou esse campo que eu me refiro, ele não está dado por recortes tradicionais, como, por exemplo, pequeno e grande, necessariamente, ou simplesmente por forças políticas de caráter partidário. Sabe, existe uma transformação, não só na percepção e na consciência, mas que responde também a determinadas lógicas, inclusive de mercado, que traz para esse campo do debate da construção de novas possibilidades de pensar a Amazônia, setores que tradicionalmente não estão acostumados a trabalharem numa mesma perspectiva, sabe? Isso implica um esforço muito grande, evidentemente, de todos. E, olha, aos que talvez nos conheçam por outras vias, por militância, sabem muito bem, não estou aqui sugerindo e subestimando a natureza perversa, a assimetria de poder que existe nessa Amazônia, assim, entendeu? Isso que o Peixe nos coloca agora, por exemplo, que a expansão de um determinado modelo de produção de commodities contamina, como está contaminando, né, os afluentes do Tapajós e despejando toneladas. Eu sou de Sinop, uma cidade que, na época da pulverização de veneno de avião, você não pode descer na cidade porque
é veneno para tudo quanto é lado. Quer dizer, tudo isso está dado, evidentemente. Mas tem, inclusive, nesses setores, frações que compreenderam que não pode ser mais a marcha da pata do boi, sabem que a fronteira agrícola não está fechada, como até bom tempo atrás nós considerávamos, ou muitos estudiosos consideravam. Ela está aberta e continua sendo apropriada, seja pelos fundos de investimento estrangeiros que nos falava o nosso companheiro de manhã, ou pela própria lógica da expansão da fronteira tradicional. Mas há também, né, uma clareza da vanguarda, digamos assim, desse empresariado, desses setores que atuam não só na agricultura, mas no manejo florestal, etc., de que é possível, sabe, reconstruir a própria ideia de desenvolvimento nessa Amazônia. Aliás, é só aqui que a gente pode fazer isso, porque os ativos estão ainda, né, de certa forma, postos e preservados. Há a possibilidade de nós acomodarmos a convivência de diferentes estratégias que correspondem a grupos econômicos, sociais e políticos distintos, mas que tenham como fundamento comum a sustentabilidade. Quer dizer, o discurso de que é possível, por exemplo, e já vou me finalizando aqui, porque eu também estou expressando aqui, não são pontos de vista pessoais, simplesmente. Eles correspondem a uma síntese das percepções, né, que são contraditórias, evidentemente, mas eu ressalto esse viés, vamos dizer assim, que não é escatológico. Pelo contrário, há possibilidade de se superar essa fragmentação, inclusive do diálogo, né, em prol de algo diferente. Né? Inclusive porque é o seguinte, já foi também, ao passar dito aqui, e é um cenário muito realístico e a gente tem que considerá-lo, a própria FAO projetou. A questão básica é o seguinte, olha, 2050 seremos 9 e tantos bilhões de seres humanos no planeta e haverá a necessidade de, pelo menos, aumentar em 70% a produção de alimentos. E é verdade que as últimas fronteiras para atender, isso independente de qualquer outra variável, de distribuição de renda, de acesso, não, sabe? O Brasil é uma dessas últimas fronteiras. E é verdade também que os dados estão aí, os pesquisadores já revelam todo dia, nós temos 70 milhões de hectares com agricultura. Essa potência que é o Brasil, líder mundial de produção, de agronegócio, de ABA4, o faz em 70 milhões. Do Blário Maggi, nosso governador lá do Mato Grosso, ministro, ao mais humilde camponês aí da beira do Tapajós. Né? Tudo que é produzido no Brasil, a nossa colega da Gazeta está aqui, né? É isso mesmo, 70 milhões de hectares. A pastagem ocupa 200 milhões, como nós sabemos, para um rebanho mais ou menos de 210, 220 milhões. A Embrapa, o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, os dados estão postos aí, as metas brasileiras de combate aos gases do efeito estufa, indicam que pelo menos, metade dessa área de pastagem pode ser incorporada e deve ser incorporada em tecnologias, em trajetórias tecnológicas, diria o Chiquito, né? De integração lavoura, pecuária e floresta, dando plenamente condições para que o setor de produção de grão, de commodity, de gado, de proteína, se expanda e cresça, sem ter que derrubar uma árvore. Então, é verdade, há essa possibilidade real, concreta. Mas por que a floresta continua sendo desmatada, etc, etc? Aqui, nesse evento, pelo enfoque que está sendo dado, termino com isso, né? Todos os males nascem e terminam com a tal da regularização fundiária, sabe? E nós reconhecemos e percebemos, ela é fundamental, mas eu diria que é necessário um olhar mais ampliado, sabe? A regularização fundiária, a titulação, assim como o terra legal, nós temos que aprofundar essas análises todas. Vocês percebam também que eu estou destoando um pouquinho, talvez, da leitura prevalente aqui nas mesas anteriores, não no sentido de estabelecer falsos contraditórios, mas para a gente poder ter uma abertura também em relação a outras possibilidades. Né? Perdão, que me perdi um pouco, eu ia dar o dado da... Estava falando só o fundiário. O fundiário, exatamente. Não, porque o que acontece? Assim como o terra legal não é a política da oficialização da grilagem,
boa parte, aí tem que ir a campo, o IPAM está fazendo isso, outros estão fazendo para verificar melhor, né? A gente aí, num dos relatórios, a gente faz uma sugestão de avaliação sistemática de campo das consequências do programa Tá Legal. Ele pega o título, seja pequeno, médio, grande, e a tendência não é desmatar mais. Sobretudo, é uma outra recomendação feita aqui, se a titulação fosse casada com o CAR. Quer dizer, você só titula se o cidadão tiver o cadastro ambiental rural junto. Mas o Serviço Florestal não aceita, porque eles querem CAR. CAR de qualquer jeito, como estamos vendo aqui. CAR em cima de quilombola, de assentamento, tem que ter CAR. Mas se fizesse titulação com cadastro ambiental, a tendência é ele pegar financiamento no banco para intensificar a produção na área já aberta, incorporando tecnologia, claro que precisa funcionar, né? Embrapa, sistemas de assistência técnica, etc., etc., e não desmatar. Então, é possível, sim, nós temos uma estratégia de regularização fundiária, com titulação, com reconhecimento dos territórios, fechando, né? Mas desde que essa política de regulação fundiária não seja a política, tem que ser um instrumento. A política é a política de ordenamento territorial e de desenvolvimento sustentável. Aliás, a última tem que ser a primeira, que ao tempo do programa, no caso da Amazônia, estrategicamente era o PAS, o Plano Amazônia Sustentável. Não é? A regularização fundiária, descolada disso que foi denunciado aqui da manhã, que é constitucional, tem que estar vinculada à política agrária e à política agrícola, ela simplesmente, no final das contas, vai transferir, é o aspecto crítico do programa, né? Terra Legal agora, vai transferir o último patrimônio público que pertence à nação do país, 59 milhões de hectares, né? Para distintos grupos sociais legítimos, nem todos, por suposto, mas, né, majoritariamente legítimos, mas que na ausência de uma política agrária e agrícola, né, não será base esse processo de regularização para um novo modelo de desenvolvimento em base sustentável da Amazônia. Então, sim, nós poderemos ter um aquecimento de um mercado de terras, mas não é porque o cara tem o título e deixou de ter. É porque ele não tem as condições necessárias para se viabilizar enquanto produtor, enquanto extrativista, enquanto população tradicional, enquanto grande produtor, médio produtor, sabe? Então, isso entra na lógica, o capital funciona assim, sabe? O problema não é o capital, não é o estrangeiro, não é estrangeiro, é a lógica de reprodução, o capital se reproduz, isso não é ideológico, é como funciona o sistema, ele se territorializa, né? Na forma não só de aquisição de terras, mas, sobretudo, da extração da renda da terra, que hoje não é só mais a renda clássica da terra, dos clássicos, neoclássicos, é também os serviços ambientais, né? E numa lógica perversa cada vez maior, da própria mercantilização, como dizem alguns, né? dos do bem, que tudo passa a ser uma mercadoria. Então, né? É disso que se trata. Você se apropria não mais de um pedaço de terra, mas de um pedaço da natureza que passa a ter valor de mercado em função da nova lógica de reprodução do próprio capital, né? Então, mais uma vez, colocar à disposição essa contribuição singela, porém, eu acho que representativa, né? E que traz uma mensagem mais otimista em relação às possibilidades que estão abertas, você entendeu? Ainda que toda a conjuntura indique no contrário, mas a história não é assim. A sociedade está, o Peixe acabou de dizer aqui, né? Nos convidando e convocando para todos estarmos em Santarém semana que vem. Sabe, as forças estão em luta, estão em movimento, e certamente, né, nós vamos poder ter uma perspectiva não só de uma Amazônia, mas um país democrático, que caiba a todo mundo, né? Principalmente no caso da Amazônia, os amazônidas, não é? Que não podem ser mais vistos apenas como detentores do almoxarifado, como diria Berta Becker, em que a lógica é de vir aqui extrair as riquezas sem deixar os benefícios para a população local, né? Muito bem, obrigado então.